TCU recomendou ao INSS que fizesse revisão administrativa em 7,8 milhões de benefícios. E agora, o TCU novamente recomenda ao INSS que mude a sua técnica, né, de fazer perícia através da perícia da avaliação biopsicossocial. É complicado, mas saiu. Vocês vão entender no finzinho desse vídeo o que significa, né, como é feita a avaliação biopsicossocial, tá bom? Mas antes vamos entender aqui o que foi recomendado pelo TCU no mesmo dia que enviou o relatório para o INSS e para a Receita Federal, tá bom? Eu estou no próprio site do TCU, onde traz a seguinte matéria: pessoas com deficiência devem receber avaliação multidisciplinar pelo INSS, não apenas a perícia médica, como acontece hoje, né? Olha só, o Tribunal de Contas da União, sobre a relatoria do ministro Wander de Oliveira, recomendou ao INSS que revise o seu manual técnico para tornar a perícia médica uma avaliação biopsicossocial, certo? Quais foram aí as informações, as recomendações? Primeiro ponto, o TCU analisou sobre a relatoria do ministro substituto Wander Oliveira a representação do Ministério Público junto ao TCU sobre inconformidade no INSS. Segundo ponto, o INSS não estaria observando, segundo o relatório, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Terceiro ponto, essas balizas atualizaram a definição de pessoas com deficiência e deram destaque à ótica biopsicossocial e funcional, lecionou o ministro Wander Oliveira. No entanto, o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária no INSS tem dado primazia ao modelo médico-pericial e não à avaliação biopsicossocial. O tribunal deu provimento à representação e recomendou ao INSS que promova ajustes no Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária. O objetivo é que se esclareça que exames médico-pericial é um dos componentes, entre outros, da avaliação biopsicossocial da deficiência. Não pode ser apenas atestado a perícia médica sobre todas as outras provas necessárias para dizer se uma pessoa está incapacitada ou não e deixar de fora a perícia, a avaliação social, no caso, a avaliação biopsicossocial, tá bom? Então vamos entender mais um pouquinho aqui para que vocês possam ficar atentos às informações que vão aparecendo no dia a dia. O Tribunal de Contas da União analisou sobre a relatoria do ministro substituto Wander de Oliveira, representação também do Ministério Público junto ao TCU, a respeito da possível inconformidade no Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. O INSS está dando prioridade apenas à perícia médica documental e não à avaliação social como um todo, certo? A respeito da inconformidade, certo? Que decorreriam da não observância
da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Abro aspas. Essas balizas legais atualizaram a definição de pessoas, abro aspas, pessoas com deficiência, fecho aspas, e deram destaque à necessidade de que seus impedimentos sejam avaliados sobre a ótica biopsicossocial e funcional, e não mais exclusivamente a partir de análise médica. Fecho aspas, disse o ministro relator do TCU, Wander Oliveira. O representante e procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé reportou ao tribunal que as normas supramencionadas estabelecerem que as avaliações das pessoas com deficiência devem ser realizadas por equipe multiprofissional e interdisciplinar. No entanto, o Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária e outros atos internos do INSS têm dado primazia ao modelo médico-pericial, em sentido contrário à implementação do modelo da avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência. Abro aspas. A principal inovação da lei foi a mudança no conceito jurídico de, abro aspas, deficiência, fecho aspas, que deixou de ser considerada como uma condição estática e biológica da pessoa, passando a ser tratada como um resultado da interação entre as barreiras impostas pelo meio com as limitações da natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo, fecho aspas, informou aí em parecer do procurador Júlio Marcelo Oliveira. Em resposta, o tribunal deu provimento à representação e decidiu recomendar ao INSS que promova ajuste no texto do Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária. O objetivo é que se esclareça que a avaliação médica da deficiência é competência da perícia médica previdenciária e que o exame médico pericial é um dos componentes, entre outros, da avaliação biopsicossocial da deficiência. Cópia da decisão da Corte deverá ser remetida à Casa Civil da Presidência da República, a fim de que se avalie, propor ao Congresso Nacional ajuste também na Lei 8.213 de 1991, de modo que passe a prever a realização de perícia multiprofissional para avaliação de benefícios por incapacidade de longa duração, fecho aspas, explicou o ministro Wander de Oliveira. A unidade técnica do TCU responsável pela fiscalização foi a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho ao de Benefício. E o relator é o ministro substituto Wander de Oliveira. Então, aqui está na íntegra, que eu vou trazer em outro momento. Foi através desta ação, foi no dia 8, certo? De fevereiro de 2023, junto com aquele outro documento, aquele outro relatório, que o INSS está recomendado a revisar por indícios de irregularidades ou fraudes, cerca de 7,8 milhões de benefícios com prazo de 1 ano aí, segundo o TCU, tá bom? Então agora vamos entender um pouquinho o que significa biopsicossocial. Avaliação
biopsicossocial é um procedimento técnico de averiguação que busca avaliar os direitos das pessoas com deficiência como forma de identificar individualmente de que modo ela desabilita ou prejudica a autonomia plena na vida profissional e cotidiana, entre outros aspectos da sobrevivência desta pessoa com deficiência. No caso da perícia biopsicossocial, consiste na avaliação por perito médico e assistente social do quadro de servidores da Previdência Social, devendo averiguar, além das documentações médicas, as barreiras, impedimentos que este sujeito, no caso segurado, está submetido em seu ambiente residencial, social e profissional. Então, é isso que significa uma avaliação biopsicossocial e não apenas uma avaliação pericial, perícia médica através apenas das documentações. Então, pode haver mudanças significativas, pois o TCU está sugerindo mudanças quanto a as informações aí do INSS na forma de realizar suas perícias médicas.